Você é a favor ou contra a escala 6x1? Nós estamos em junho de 2026 e nos últimos dias, nas últimas semanas desse período, as pessoas têm discutido sobre o assunto e o Congresso tem discutido sobre isso. Sem entrar muito no mérito da questão aqui, eu achei bem engraçado dois argumentos a favor do fim da escala. Um deles diz que a escala tem que acabar para o trabalhador ter mais tempo para descansar. E o outro argumento, também a favor do fim da escala, é que ela tem que parar para o trabalhador ter mais tempo para trabalhar mais, fazer hora extra. É para descansar ou para trabalhar? Veja como é curiosa o que essa contradição acaba mostrando para a gente. Aí eu quero então te fazer uma pergunta. Por que a ideia de simplesmente parar, de não fazer absolutamente nada em um fim de semana, não é uma ideia unânime? Porque tem que ter esse pessoal que quer porque quer que a escala termine justamente para fazer mais. E por que em alguns casos? Porque algumas pessoas, diante da ideia de parar, de não fazer nada, chegam a ter uma certa ansiedade, até um certo pânico. Você sabe que existem pessoas que procuram tarefas para fazer depois do expediente. Aí depois que os seguranças expôs do trabalho, em vez de irem para casa, elas arrumam mais coisa para fazer. E quando elas chegam em casa, ficam para lá e para cá com os afazeres da casa. E aí, finalmente, quando os afazeres são todos concluídos, elas grudam na tela do celular, do computador ou da TV até desmaiar. Esse pessoal não consegue ficar uma hora sequer parado sem fazer nada. E por quê? Essa obsessão por produzir o tempo todo, aproveitar o tempo todo, se ocupar o tempo todo, não parar nunca, não é um sinal de virtude, não é uma qualidade humana. No fundo, é só uma evidência de um problema emocional e espiritual. No Gênesis, no capítulo 2, o texto diz que no sétimo dia, Deus terminou a sua obra e descansou. E cuidado para você não entender esse trecho como se Deus tivesse ficado exausto, sem fôlego, precisando de um fim de semana para se recuperar, para recuperar as energias da criação do universo. O verbo usado ali, traduzido como descansar, não significa recuperar força física, significa parar deliberadamente. Imagina o universo como se fosse um gigantesco palácio. Durante 6 dias Deus trabalhou, criando tudo do nada, dominando o caos, organizando, construindo, pondo em ordem. Quando a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou, ela está usando uma linguagem antiga do Oriente Próximo para dizer o seguinte: a obra está perfeita, o palácio está pronto e agora o rei sentou no trono para governar. Descansar, portanto, significa assumir o trono, significa que não há mais caos no universo que possa ameaçar a criação. O universo funciona porque alguém está no comando. Há um trono na sala de controle do universo e Deus está sentado sobre ele. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa ansiedade, com a nossa dificuldade de não fazer nada? A Bíblia diz que Deus santificou este dia de descanso, ou seja, a bênção não foi colocada sobre a produção do universo, mas sobre a capacidade de parar propositadamente depois que tudo estava pronto. E o que é que o ser humano fez? O ser humano, por causa do seu orgulho, inverteu essa ordem. Nós passamos a idolatrar o trabalho e o desempenho. Do ponto de vista psicológico, a nossa incapacidade de relaxar a mente é, na verdade, um mecanismo de defesa. É uma neurose. Nós usamos a correria, a busca por resultados, a resolução de problemas, a agenda lotada, tudo isso para abafar nossas questões emocionais. E principalmente o fato de que não controlamos nada, não podemos nada e não temos nada. Quando estamos produzindo, a nossa mente acredita que somos nós que sustentamos a nossa casa, que cuidamos dos nossos filhos, que ganhamos dinheiro, que protegemos a nossa saúde, etc. Por isso temos pavor de parar de produzir, porque quando o silêncio vem, nós somos obrigados a encarar a realidade da nossa fragilidade existencial. A gente não consegue descansar porque o nosso orgulho não permite que Deus assuma o controle. Enquanto a gente não parar as engrenagens, como um símbolo de que reconhecemos nossas debilidades, como um símbolo de que reconhecemos que Deus está no controle, seremos apenas escravos das nossas próprias realizações. Se o descanso de Deus significa que Ele está governando no trono, qualquer tentativa nossa de querer controlar todas as variáveis do nosso presente ou do nosso futuro é um verdadeiro ato de autotraição. É como querer tirar o Criador da cadeira dele para a gente mesmo sentar nela. E toda vez que entramos em desespero
por causa da política, por causa de crises econômicas, por causa de frustrações no trabalho, falta de dinheiro, problemas com a família, com a saúde, etc., estamos vivendo como se o trono do universo estivesse vazio. No fundo, nós sofremos não porque a vida é difícil, nós sofremos porque estamos exaustos de tanto tentar ser Deus da nossa própria existência. O sábado, o descanso que Deus instituiu no Gênesis é um convite para a gente descansar, e esse convite foi completado na cruz de Cristo, quando ele gritou: está consumado. Ele estava declarando que a obra essencial da nossa salvação, da nossa preservação, estava terminada. Isso quer dizer que não há mais nada que possamos ou precisemos acrescentar. O nosso mundo nos ensina a correr sem parar para garantir o nosso espaço, para garantir a nossa conquista, o nosso sustento, para lutarmos pelo nosso valor. Mas o que a inteligência espiritual exige é que o nosso orgulho morra e a nossa alma descanse confiando em Deus. É a coragem de cruzar os braços e dizer: se eu parar agora, o meu mundo não vai desabar, porque não sou eu quem o sustenta. Portanto, não seja negligente com suas responsabilidades. Trabalhe duro, estude mais, cumpra com a sua responsabilidade, cuide da sua família, cuide de você mesmo. Mas quando você perceber que está passando do ponto, para, descansa, relaxa, desliga as engrenagens, porque Deus está no controle. Eu sou Ailton de Araújo, eu sou pastor, sou psicanalista e há mais de 30 anos ajudo pessoas a se desligarem do estresse da vida. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Se você quer mais do meu conteúdo, vá nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube. Um abraço.